Oi, gente, eu sou a Tati Bernardi, eu sou escritora, sou roteirista e esse é o programa Você Não Sabe o que eu Sofri, que eu vou na casa das pessoas e faço a pergunta: qual foi a vez que você mais sofreu por amor? Hoje eu vou na casa da Carol Alckmin, que é uma grande amiga minha. Ela trabalha com cinema, trabalha com séries. Você já deve ter visto alguma série que ela fez. Ela produziu Rensga Hits para o Globoplay e De Volta aos 15 para o Netflix. Ela mora em Lisboa, mas ela está aqui em São Paulo, na casa da tia dela, e é para lá que a gente vai agora. Então, eu estou com a Carol Alckmin, que é uma grande amiga minha, que é produtora de cinema, de televisão e mora pela Europa. É uma pessoa aí com uma vida cheia de coisas boas, mas que também passou um momento muito difícil da vida dela. Então, vou começar com a pergunta, Carol, quando foi a vez que você mais sofreu por amor? Primeiro, Tati, te amo, Também te sabe? amo. Toda aquela coisa. Aquela vida boa. Acho que a gente concorda que a vida é uma melodramédia, que a gente ri, que a gente chora, que a gente, enfim. Tem momentos horríveis depois? Depois vai se escalando o poço. A vez que eu mais sofri por amor, e talvez eu ainda esteja, eu vou começar a chorar já, que eu ainda esteja um pouco sofrendo, foi quando eu perdi meu noivo de uma maneira muito trágica, em maio de 2022. Então vai fazer quase 3 anos agora. Valtinho era uma pessoa, a pessoa mais legal e mais gentil e mais generosa do mundo, mas ele foi acometido por um que eu chamo de um infarto cerebral, e ele acabou tirando a própria vida de uma maneira muito impressionante, assim. Valtinho e eu, a gente ficou juntos por 4 anos. A gente se conheceu quando eu tava... Porque eu acho que eu sou uma feminista raivosa, às vezes, sabe? E a gente se conheceu no aniversário do Fernando Coimbra. Ah, eu adoro ele. Naquele Algeniá. E eu tava batendo boca com uns caras. O que é Algeniá? Algeniá era aquele bar palestino que tem na 13 de Maio. Nunca fui, É um mas bar, que legal. é um bar meio boteco, enorme e tal. Eu sei que lá pras tantas da madrugada, eu tava batendo boca com uns caras, que eram até do grupo dos nossos amigos, assim. Batendo boca porque eu tava achando eles machistas. Fernando Coimbra é um diretor de cinema muito bom, amigo Muito nosso. bom, amigo nosso, muito querido. E ele não era uma pessoa com quem eu tava batendo boca, mas os amigos ali que estavam conosco. E eu tava batendo boca, eu tava assim com uma raiva de homem, mas com uma raiva de homem. E aí eu vi o Valtinho, tinha acabado meu cigarro. Eu vi o Valtinho e falei: você, ele tava sentado, eu tava em pé. Você, me dá um cigarro. Aí ele se levantou para me dar o cigarro. E aí eu já comecei a vomitar nesse desconhecido, porque vocês homens. brancos, privilegiados, que tem Eu tudo. amo quando a gente xinga um homem branco e lembra, eu também sou branca, mas eu sou mulher, ufa. Então tem uma autoridadezinha aí, né? Mas eu tava com uma raiva, e eu falava assim, com uma raiva dele, que nunca tinha visto. E ele não se abalou. Ele se levantou, me deu o cigarro e falou: nossa, que perfume bom. Aí eu já... Vocês homens que vêm com essas paqueras baratas. E Que aí eu ele caio. Você sabe que uma vez eu morava em frente à PUC, minha filha tinha acabado de nascer, e aquela coisa da mãe que não consegue dormir, puerpério, não sei o que, teve uma festa na PUC, que não acabava, era 5 da manhã, a festa não acabava. Eu desci toda cagada de pijama, aquela coisa amamentando, que você tá sem dormir, uma olheira até aqui, descabelado. Fui no meio da festa, cheguei num grupo de um monte de homem e falei: esse barulho infernal, são 5 da manhã. Aí um menino olhou pra mim e falou: que gatinha, que curso você faz? Na hora eu falei: continuem com essa festa maravilhosa, sejam felizes. Enfim, quando a gente menos espera, vem uma paquera que Vem faz... uma paquera. Você quebra você. E ele quebrou assim, do jeito que era muito ele, genuíno. Porque ele falou: nossa, que perfume gostoso. Deu, obrigada. Mas abaixei a violência. E ele vira e fala: posso cheirar? E deu uma cheirada assim no meu Cangote. pescoço, no cangote. Ele: nossa, é muito bom, posso te dar um beijo? Aí, pode! Aí foi. Foi assim. Foi assim, foi assim. E aí a gente ficou, enfim, a gente ficou juntos aquela noite. Eu tive uma puta gripe depois, umas 2 semanas, a gente falando por Facebook. E aí eu lembro que a gente foi Você sair... estava morando aqui no Brasil. Eu tava morando aqui no Brasil, Morava com minha prima. E aí, umas 2 semanas depois disso, a gente foi se encontrar num bar, que agora eu esqueci o nome, porque eu tô velha e tal, não sei o quê, mas ali no Largo da Batata.
E eu fui assim, tava nervosa, eu peguei uma carona da O2, ela me deixou lá, eu tava meio de mochila com o O2 é uma computador. produtora. Ah, desculpa, gente. Não, é porque o UOL me deixou louca com isso, né? Porque eu seguia a conversa, aí no ponto ficava, explica o que é o 2, explica quem é o diretor, aí eu tô com essa mania. Então, a O2 é uma produtora onde eu trabalhei por muito tempo. cinema. Uma produtora de cinema. E aí, essa carona me deixou no bar, eu encontrei com ele. Aí, aquela coisa, não sabe se beija, não beija. Aquele tal. nervoso do Aquele nervoso que primeiro você fica meio, ai, date. será que eu tô passando uma boa impressão? Será que eu não tô? Dá enjoo, eu sempre fico com enjoo. Eu não fico com enjoo, mas eu fico muito ansiosa, eu fico quase pulando, assim, sabe? Se eu fosse como é que chama aquele desenho? Não é Animaniacs, é o desenho da Divertidamente, eu seria Ansiedade. uma mola. Mas Sei. seria aquela ansiedade. Eu tava assim, mas por dentro, passando a segurona. E aí, eu sei que ele foi pra minha casa, era uma sexta, e saiu só na terça-feira. Ele entrou na sexta em Nossa, casa tem coisa que e saiu na terça-feira. rola fácil, né? E nesse fim de semana, eu tinha que fazer uma apresentação pra HBO, que era uma série que a gente tava fazendo pra HBO, que chamava Psi. Ah, eu adorava. Tinha uma apresentação que eu tinha que fazer por conta do Caligari. E eu tinha que ficar muito concentrada. Eu lembro do Valtinho, muito à vontade na minha casa, esquentando comida no micro-ondas, e eu tinha que ficar ali olhando, lendo o roteiro e tal. Ele me dava comida na boca. Daí eu falei, cara, É esse. acabou, é esse. Bom, a gente namorou por dois anos, a gente namorou uns 2 anos, aí veio a pandemia, a gente já estava morando juntos, e aí eu enchia muito o saco dele da gente se casar. Eu falava, não é que eu enchia o saco, eu falava, ai, vamos usar uma aliança, vamos isso, vamos aquilo. E ele resistia, mas ele ia junto, sabe? Vocês tinham a mesma idade? Não, eu tinha, ele era 6 anos mais novo do que eu. E você tinha 30? Eu comecei a namorar com ele, acho que eu tinha 35, Ele tinha 29. E eu falava, Aliança. Mas a gente já morava juntos, a gente tinha um monte de planos e tal. E aí eu lembro que a gente foi fazer uma viagem no fim de 2020. Vem aquelas viagens, todo mundo se isola, pega o carro junto, aí vai para um lugar aberto, sabe? Porque não tinha vacina ainda na pandemia. E aí nessa viagem, foi com 2 amigos nossos, a gente foi pra Ilha Grande. Nunca nenhum de nós tínhamos ido. E eu tava exausta, porque eu tava produzindo uma série pra Netflix, uma outra pra Globo. Eu tava muito cansada, então esses dias seriam dias de eu realmente querer dormir e ler. Só isso. E aí eu me lembro de uma noite durante essa estadia lá em Ilha Grande, ele vira pra mim e fala, você não tem uma roupinha mais bonita? Eu falei, claro que não, a gente veio pro meio do mato, sabe, no meio da praia, com 2 amigos, e eu só trouxe uns trapos, quero dormir, ler e tomar uma cervejinha no máximo. Ele, não, põe um vestidinho, põe não sei o quê. E era a véspera da eleição do Trump com o Biden, que o Biden ganhou. E eu tava muito nervosa com aquilo, então eu escutava podcast de política. E aí eu tava tomando banho, ouvindo esse podcast, fui descer do nosso quarto até o pátio, tinha um pátio bonito ali. No que eu desço no pátio, tá tocando uma música, que agora eu esqueci qual que era, mas tocando uma música, os meus amigos, vários amigos ali, pessoas que a gente tinha conhecido da ilha, ali, um arranjo maravilhoso, e ele se ajoelha e fala, capirota, que a gente chamava de capirota, capirota, você aceita ser... Ele falou uma coisa linda, que eu não lembro, porque eu fiquei tão surpresa que eu tive uma crise de riso. Então era o podcast do New York Times falando Biden versus Trump. Uma música maravilhosa, que se eu não me engano era My Girl. Um Valtinho ajoelhado, falando que ele queria acordar comigo todas as manhãs e que a minha voz fosse a última coisa que ele escutasse antes de dormir todas as noites. E eu tive uma crise de riso, então a foto dele ajoelhado sou eu assim. E era a aliança que eu tinha enchido o saco pra ele, ele tinha feito, escrito Capirolina na dele, e eu chamava ele de Little Walt também, que é Walt em inglês, piada besta. E aí a gente ficou noivo. E eu já tinha esse plano há muito tempo de ir morar em Portugal. E fui, com a promessa de que ele iria depois. Ele está fazendo um curso de neuropsicologia. Ele trabalhava já com isso? Ele era psicólogo, ele cuidava de crianças com algum grau de autismo dentro do espectro, né? Então era um trabalho assim maravilhoso. Ele tinha pacientes que... É realmente emocionante o trabalho que ele fazia. Eu sentia... Ele era uma pessoa Ele muito era um maravilhosa. anjo. Eu sentia que não tinha... O meu trabalho era nada, sabe? O meu trabalho de grandes orçamentos, de nomes e
sei lá o quê, 100 pessoas, era nada, porque ele ensinava a criança a falar pro pai, me pega no colo, entendeu? Então era muito emocionante, era de outro, em outro, É outra coisa. é outra coisa, é o que importa, é uma coisa assim muito pequena e maravilhosa. E aí ele teve em Lisboa 2 vezes para me ver, eu não podia vir pro Brasil por causa do visto que eu tinha aplicado na época, não permitia que eu saísse de Portugal. E aí ele, enfim, eu não vou entrar em detalhes, até porque não é saudável falar de nuances de como essas tragédias acontecem. Mas aí ele acabou tendo um surto psicótico, eu defino Ele assim. nunca tinha tido nada. Depois, a gente vai... Depois eu fui conversando com algumas pessoas que falavam que ele já tinha tido alguma coisa parecida, mas conseguido controlar de uma outra forma. E eu também, eu acho É que... que a psicanálise também, um pouco a psiquiatria, pelo que eu já ouvi, assim, e li um pouco, parece que a questão tá ali, mas em algum momento tem um surto que faz a questão aparecer mais, mas que desde a infância tem alguma coisa que aparece, assim. Eu acho que Eu talvez... tenho um tio que teve surto psicótico e a gente só percebeu que desde muito novinho ele tinha coisas, mas só a partir do surto que a gente Olha, em conseguiu... retrospecto. E, inclusive, é uma coisa importante de ser falada sobre saúde mental, porque o cérebro é um órgão que pode adoecer como qualquer outro. E acho que a gente tinha que falar dessas coisas meio como... Ai, eu tô com diabetes, minha Claro. glicemia tá Claro, tanto. claro. Ai, eu tô ouvindo vozes. Claro. Não como uma coisa assim, ou tô tendo pensamentos intrusivos, ou ideações suicidas. Conta para as pessoas, porque se você vai falando também, as pessoas vão poder te ajudar e acho que ao se ouvir, você consegue se rever. Eu nunca tive, nunca tive um surto psicótico, mas quando eu sinto que eu tô muito diferente do meu funcionamento normal, eu peço muito ajuda de cara. Tenho 2 pessoas na família que tiveram surto psicótico, muito próximas a mim, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai, e muito próxima, né? Enfim, e aí eu tô sempre muito hipervigilante dos meus funcionamentos, assim. Então, eu acho que isso é importante a gente falar também, que não tem problema nenhum. É igual quando você fala, eu tô com uma enxaqueca estranha. Exato. Você faz uma ressonância. Eu tô com pensamentos estranhos. Você primeiro se enche de amigo e procura um psiquiatra. E no caso dele, eu confesso assim que foi da maneira como eu consegui elaborar o que aconteceu, foi mais na chave do aceitar do que de procurar culpados. Talvez seja um mecanismo só meu, mas eu sei que não quer dizer de quantidade de amor, porque ele foi o amor da minha vida, mas eu não fazia sentido, sabe? Porque eu amava ele tanto, e eu sinto que eu era amada por ele tanto também, que eu sentia que a gente tinha o mesmo olhar, sabe? Que eu sabia onde ele estava. Era como se eu encarnasse nele, assim, como assim? Como assim? Eu fui pega de surpresa de um jeito. Era como se você tivesse não visto algo. Como que eu não vi que Como eu não vi. isso ia acontecer? Como eu não vi. São agora 2 anos e meio falando exclusivamente quase disso na terapia. E minha terapeuta reforça que há psicólogos que não veem, há psiquiatras que não percebem que o grau que tá, porque depende da pessoa falar. Por isso que o falar é o mais importante, é o contar. Ele estava em análise? Ele tinha, depois eu fui descobrir, parado de ir na terapeuta dele já fazia uns 2 meses. E ele tinha passado por um psiquiatra um pouco antes dele, enfim, das coisas eclodirem, que deu para ele um antipsicótico, 3 dias antes dele morrer. Só que ele fez essa consulta sozinho. Eu estava em Lisboa, ele preferiu fazer essa consulta sozinho. E ele não comentou nada com você? E ele falou que o psicólogo tinha dado para ele um antipsicótico. Mas ele estava numa chave tão calma. Agora, pergunta difícil, que se você não quiser, você não responde ou a gente tira do programa. Você acha que porque tem remédios que podem piorar, né? Pode ter... Por isso que, assim, sempre que um psiquiatra recomenda um remédio, fala, eu vou acompanhar, manda mensagem, tá tudo bem. Às vezes o remédio faz entrar no surto, né? Mas foi 3 dias antes dele
faleceu, não sei se deu, não sei A dizer. gente não vai saber nunca. E assim, bem na verdade já está feito, já está Sim. acontecido, a tragédia já foi. A única coisa, não há qualquer coisa positiva nisso, mas a única coisa que se pode tirar desse lamaçal, dessa coisa horrível, é que a gente tem que falar quando a gente não está bem. Não dá para guardar para si. Vou falar o que eu sempre já falei 1 milhão de vezes, mas que me marcou tanto, que o Freud contava que os pacientes dele que vinham da guerra, o maior trauma nem era a guerra, era ter voltado da guerra e ninguém querer ouvir o que eles tinham vivido. Porque eles queriam contar e as mulheres, os familiares falavam, nossa, eu não quero ouvir, é uma história muito guarda para você. E eles ficavam psicóticos por não poder falar e não... Quer dizer, claramente pelo horror que viveram, mas o não poder falar era o trauma de novo. E eu acho que eu fiz uma coisa certa lidando com isso, que era como se a vida que eu tive com o Valtinho, sabe, quando a gente trabalha com cinema, a gente aprende que tem o filme, né? O filme de 35mm, que é um estirão. E aí o processo de você editar, quando era filme, você coloca numa moviola e corta. Eu acho que na minha cabeça, é o Valtinho, que foi meu noivo, com quem eu convivi, que eu morava aqui junto, que a gente dançava forró no meio da sala e ele ia sair mais cedo do trabalho, que ele me dava 5 beijinhos aqui na bochecha, sabe, essas coisas. E esse episódio, e não dá para esse episódio sombrear ou eclipsar tudo isso do que aconteceu. O que eu posso tirar desse episódio é estimular que as pessoas falem e que se abram mais. E a gente tem que ter ouvidos também para receber. Isso das pessoas, imagino, não terem espaço para ouvir, é porque é realmente muito doloroso. E porque todo mundo tem medo dessa capacidade que está dentro de todo mundo de pirar. Exato. Eu lembro que um amigo falou para mim, eu lembro de falar com um amigo, que é roteirista inclusive, falava assim, você acha que eu tô chata, que eu tô repetitiva? Porque eu falo das lembranças boas do Valtinho e falo da minha melancolia também. Aí ele falou, não, Carol, é que a gente não sabe o que fazer com você. Depois eu fui descobrir que meus amigos fizeram um grupo. Olha que lindo, que massa. Meus amigos fizeram um grupo que chamava Carol. E eles se falaram intensamente por um mês, trocando informações de como eu tava. Que Meu irmão lindo. fez esse grupo com pessoas. Quem fez, seu irmão? Meu irmão, Que lindo. E aí então, ele morreu, o Valtinho morreu num sábado. Que foi um dia assim, enfim. Domingo a gente velou ele aqui em São Paulo e na segunda-feira ele foi para Salvador, que é onde ele está enterrado, para ser velado lá. Ele nasceu em Salvador? Ele nasceu em Salvador, a família dele continua lá, as irmãs, a mãe. Ele tem irmãos aqui em São Paulo, mas essa família central dele, de raiz mesmo, dele tá lá. E aí, nessa semana seguinte a que ele morreu, eu era literalmente, tá? Tinha um saco de ossos. Eu precisava que alguém me falasse, ó, vem aqui, vai pra lá. E os meus amigos foram tão especiais que 4 amigos meus queridíssimos do Rio vieram pra cá passar uma semana, ficaram todos apinhados na casa de uma amiga minha aqui perto. Que lindo. Vinham me visitar todos os dias. Isso é muito cura, né? É muito cura, é muito cura. Eu não conseguia tomar banho sozinha, então minha mãe entrava no banheiro comigo todo dia, porque eu precisava de alguém me olhando, olha isso. Eu pedi para ser internada depois que ele morreu. Eu não sabia o que era o mundo, as coisas tinham perdido o sentido mesmo. Eu lembro que quando eu voltei, eu tô fazendo a cronologia tudo errado, mas é por uma ligação de fluxo mesmo. Eu lembro que quando eu voltei para Lisboa, tinha uma escova de dente dele lá, uma escova de dente verde, que eu usei por 1 ano a escova de dente. E eu não entrava na minha cabeça como é que a escova de dente, essa merda, tava ali e ele não. Porque ele não ia voltar. E demora um tempo para o cérebro entender que não vai voltar, né? Demora um tempo. Você fica esperando a pessoa voltar, não tem isso? No livro da Joan Didion, ela fala que o marido morreu e ela separou todas as roupas dele, mas ela deixou um parzinho de sapato. Porque vai que ele volta. Então, por isso que eu acho que é mais da chave do aceitar do que da chave do entender, sabe? Sim. Porque você vai viver tem uma parte do cérebro que demora ou talvez não entenda nunca. Não entenda nunca. Essas ambivalências, porque é tudo tão chocante, a realidade se apresenta de uma maneira tão lancinante. É porque tem coisas assim, eu, graças a Deus, não perdi pai e mãe ainda.
Mas eu acompanho a dor de amigas muito próximas de perder pai e mãe, e é um pavor que eu tenho, mas eu sei que vai acontecer. Que assim, você se prepara a vida toda para os seus pais envelhecerem e uma hora você perder eles. Então você entende que aquilo é natural e mesmo assim é uma dor avassaladora. Você não teve nem isso de entender que uma hora vai acontecer, que você vai ter que se despedir do pai e da mãe. Nem isso fazia sentido, porque não foi natural, não foi, né? Não foi, mas olha que curioso. Eu acho que a gente está meio mal preparado como sociedade para esses eventos que podem Tá super nos mal preparado, acometer. super mal preparado. Essa semana que foi a seguinte, a morte do Valtinho, eu lembro de flashes, porque como eu te falei, eu não conseguia tomar banho sozinha, meu irmão deitava comigo e me dava a mão, porque eu não conseguia ficar sozinho, só chorava. Eu era sei lá, era um saco de ossos, eu não sei nem colocar isso de uma outra forma. Esse momento mais, assim, de vida inviabilizada durou quanto tempo? Olha, eu acho que a parte mais aguda foram umas 2, 3 semanas que eu precisava para Beber conseguir ser água. gente. Aí depois teve quase uma coisa meio, como é que fala, numb, que eu acho que eu flutuava sobre a realidade assim, com algumas facadas de melancolia que durou um ano, E enfim, se como foi ajustando. voltar para morar sozinha em Lisboa? Porque, nossa, porque aí sair de perto da sua mãe, do seu irmão, dos seus amigos mais próximos. Eu queria muito, porque São Paulo para mim virou uma coisa muito doída. Ficar aqui era muito difícil, porque lembrava todos, eu morava com ele ali, a gente ia no Falta do Acarajé, que é o bar de acarajé, a gente comia nessa padaria. Então tudo era muito E foi um próximo para mim. relacionamento de 4 anos muito bom o tempo todo. Teve umas partes mais baixas, como todo relacionamento Sim. tem, mas a gente se divertia muito. E ele era muito carinhoso. E eu acho que eu dava pra ele um certo esteio. Minha terapeuta também fala muito isso. Que eu dava pra ele uma certa estabilidade e esteio. Que eu tava lá todos os dias. Darará. Você se culpou de ter ido para Lisboa? Muito. Que Muito. coisa horrível, né? Muito. De fazer com a gente mesmo, porque não tem nada a ver, mas eu imaginei que eu faria isso, talvez. Eu me culpei e me culpei por inúmeras outras coisas, mas é isso que eu te falo. Eu acho que a gente tem que aceitar, porque olha que essa amiga me escreveu, porque eu fui realmente inundada de amor por 3 semanas. Não que eu conseguisse absorver, mas eu fui inundada. Uma amiga escreveu assim: Carol, a vida não promete nos eximir das dores mais agudas. A gente que se engana achando que vai ser liso, mas na verdade já estamos em queda livre. E aí eu fiquei pensando que acho que o que vale, como a gente consegue sustentar isso melhor, é tendo os amigos, e tendo os amores, e tendo o trabalho. Isso é esteio. O trabalho, uma paixão, seja ela por uma fé, seja ela por uma ideologia, ou seja ela por Um autor que a gente um autor que a gente ame, ou um grupo de amigos. Isso tudo organiza, organiza sabe, a total. vida. E aí você vai conseguindo sair do fundo do poço. Porque você não vê saída, você vê, tipo, é um grande ponto de Você interrogação. pensou em morrer também? Pensei, tanto é que eu pedi pra minha mãe pra ser internada. Eu nem não é que eu tinha, eu estou querendo morrer, é que eu não vou dar conta de aguentar essa dor. Não vou dar conta de E você aguentar essa foi? Você dor. ficou no hospital algum dia? Não, não fiquei. Sua mãe falou, não, a gente vai estar aqui com você, não precisa. Coitada, minha mãe. Sua Acho que mãe ela... deve ter sofrido pra caceta também. Ver um filho assim. Mas minha mãe não me internou, acho que ela tava tão assim. Coitada. Mas aí, voltando para Lisboa, eu acho que eu conseguia aquela casa que era uma casa que eu tinha alugado para nós dois, para começar a nossa família, que a gente tinha planejamento para a gente se casar em 2023. Essa casa, ela teve que ser remontada. Eu também, de novo, esses meus amigos foram todos para lá me visitarem. Não tinha um mês que eu ficava Gente, que galera boa. boa. São as melhores pessoas do mundo. As melhores pessoas do mundo. O Valtinho morreu numa sexta. Na sexta seguinte, veio um amigo aqui em casa, me levou para ver Top Gun. Aqui no shopping, que é do lado e tal. Então eu fui me arrastando em silêncio e aí qualquer cena de casal eu já começava a chorar convulsivamente no cinema. E aí esse meu amigo ficou lá muito perto, tal, muito carinhoso, e ele me perguntou: "Você trocaria o que se você soubesse que esse ia ser o desfecho? Você trocaria não ter Você trocaria não vivido? ter vivido?" E a minha resposta foi: "Claro que não. Claro que não. Que bom que eu vivi." Porque diferente de outros lutos de se separar e de ter o coração partido, eu acho que quando você perde alguém, não há nem a esperança de
vou reconquistar. Pode ser que lá na frente a gente esteja em momentos que são mais colados, né? A gente viva o amor que a gente não conseguiu viver agora. Mas quando a pessoa se vai, é avassalador, mas de uma certa forma também você não vai ter esses pensamentos. Só lá na outra vida, mas você não vai ter esses pensamentos. Você se espiritualizou de alguma forma? Você foi procurar? Eu sempre fui espiritualizada, minha criação é muito católica, assim. E para mim o catolicismo é de uma maneira não tão punitivista, é bonito, Espírito Santo, a Nossa Senhora Aparecida, sabe? A Romaria, acho lindo isso. Eu lembro que na semana seguinte, 2 semanas depois que ele morreu, eu pedi para uma amiga minha me levar no centro espírita. Porque eu achava que era bater um fio. Falar, e aí? Onde você tá? O que aconteceu? E como se fosse... Desculpa. Não, mas eu sei... É trágico, mas a gente... Mas é eu que- tenho essa amizade com ela, tá? A gente ri, a gente chora e ri. E aí, eu queria cobrar uma ideia, assim, tipo, meu irmão, dá Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tô falando de uma maneira vulgar, assim, eu amei ele muito e amo ainda. Mas a gente vê a vida como a gente vê a vida, e o meu jeito de ver a vida é um pouco mais cômico. Então, me perdoem aí se eu ofendo Não, alguém. é um jeito muito bom de ver a vida. Mas eu fui com essa amiga, me levou num centro espíritas, e aí falaram, não, tem que esperar pra falar, porque na minha fantasia era tipo Whoopi Goldberg, sabe? E aí eu lembro que eu fui me passaram um contato de uma mãe de santo que ia cuidar da alma dele. E eu fiquei 1 ano e meio pagando essa mulher, que eu acho que eu fui meio enganada. Talvez. Talvez, que foram valores altos, mas para garantir que a alma dele estivesse bem. E mandei rezar missa, e fui para Aparecida, fui para Fátima. E eu sempre levei o Valtinho em todos os lugares que eu fui viajar. Então, fui para Paris, sei lá, ou fui para Aparecida, eu levo o Santinho do Valtinho. Tem aquela história linda que você viajou e botou a foto dele num táxi. Conta essa história. Ah, é. Eu ainda estava bem mal, assim. E eu estava produzindo uma série, estava editando uma série, que era a 2ª temporada de Volta aos 15. Que foi uma ironia por si só, porque essa série é a história de uma menina que volta no tempo. E tudo que eu queria era voltar no tempo, mas era a ficção, a realidade não é assim. E aí eu fui visitar 2 amigas em Paris, porque, enfim, flashback. A última vez que o Valtinho esteve em Lisboa para me visitar, ele ia ficar só uma semana, que era pelo meu aniversário em abril. E aí eu falei, vamos para Paris, vamos passear. Ele, não, tô muito cansado, vamos ficar só em Lisboa. Aí ele morreu em maio, quase que um mês depois disso. E em janeiro do ano seguinte, ou seja, janeiro de 23, eu estava nessa, quase uma coisa obsessiva de levar ele para todos os lugares que eu ia e tal. Então eu fui para Paris visitar umas amigas e levei ele na mala, na bolsinha. Que é uma foto? É o santinho dele. O santinho dele. Da missa? Da missa, de 7º dia. Que é uma foto linda de quando a gente estava na Europa também e tal. E aí eu fui para Paris, passei o dia com essas minhas amigas, são 2 amigas muito queridas, a gente ficou passeando e cada lugar que eu vi eu queria mostrar o santinho para esse lugar, para o Valtinho ver a Torre Eiffel, a Sacré-Cœur, sei lá, essas coisas. Só que uma hora eu estava com as minhas amigas, então eu me distanciei um pouco da minha melancolia por alguns momentos e esqueci de mostrar algumas coisas da cidade para o santinho, para ele. Aí nós fomos numa balada, eu já estava assim, exausta, queria ir embora, mas tinha ido e tal, aqueles compromissos que você faz consigo mesma. E eu falei, já deu minha hora, vou voltar pro hotel. Pedi um Uber, e entrei no Uber, tava tocando o Richard Clayderman no Uber. Era um Uber muito asseado, assim, um homem mais velho, de uns 56 anos, dirigindo e eu escutando o Richard Clayderman. Aí eu entro no Uber, já melancólica, e lembro... eu não mostrei Paris o suficiente para o Valtinho. Amanhã de volta, eu volto para Lisboa. Então, o que eu vou fazer? Eu não mostrei Paris. Meu Deus, ele veio aqui para ver Paris e eu não levei ele para lugar nenhum. Aí eu sei que o táxi parou num farol e eu falei, vou deixar o santinho dele na janela do táxi. Porque daí o cara vai passear do Uber, né? O cara vai trabalhar pela cidade inteira e ele vai poder ver Paris. Porque ele não teve oportunidade. E aí eu não queria que o cara visse, porque eu também não queria ter que explicar. Eu sei que o taxista parou no farol, eu consegui tirar o santinho assim, bem discretamente. Aí o cara começou a acelerar, eu girei com o corpo, entuchei o santinho na janela e voltei. Só que quando eu volto, eu vejo que ele tá me olhando pro retrovisor. O que você fez, senhora? O que você tá fazendo? Aí ele parou na frente do hotel e aí
eu fiquei sentindo a necessidade de me justificar. Aí eu falei, Senhor, eu coloquei a foto do meu noivo aqui, porque faz 7 meses que ele morreu hoje, e eu sempre quis mostrar Paris para ele, e é a minha cidade favorita do mundo. Então, se você não se incomodar de deixar aqui, você vai poder mostrar para ele que eu não consegui. Aí o cara virou para mim, me deu um beijo na mão e falou que ele tinha perdido a mulher por um câncer e tal. Já fazia 5 anos e que ele entendia a minha dor, que eu ia deixar a foto do Valtinho ali para sempre e que se eu precisasse eu tinha um amigo em Paris. Aí a história vai para outro lugar, você sabe? Eu sei. Não, eu tô... Vamos se apegar nesse começo. A história vai para outro lugar. Depois ele manda uns e-mails estranhos, né? E-mails de paquerando, né? Porque no dia seguinte ele falou, te levo no aeroporto amanhã. Aí eu, claro, beleza. E aí no dia seguinte ele não respondeu a mensagem, eu peguei um táxi e fui para o aeroporto. E aí ele começou a me mandar uns WhatsApps. Perguntando, acho que porque um viúvo e uma viúva tem uma Claro, ele conexão. falou, Ele entende a dor, sabe? Porque é uma puta dor. E ele perguntou, quando você está com alguém, você lembra do seu noivo? Que eu não tinha estado com ninguém, hein? Aí eu falei, não sei, mas eu fico na dúvida se eu vou conseguir ser feliz de novo. Aí ele mandou uma foto sem camisa. Como estragar uma história bonita. E aí eu parei de responder. Pelo menos dá pra rir um pouco. Dá. Porque é tudo tão bonito até chegar essa foto, cara. Homem fazendo... entendeu? A minha raiva de homem também lá de trás. É quase como se ele dissesse, agora você vai ser feliz de novo, gata. Meu. Aí mandou aquele torso. Não vai ser com você, gatinho. Teve isso. Ai, como estragar uma história bonita, mas enfim. Carol, e você, em que momento você sente que começa a superar, a melhorar? Superar, acho que 100% tem coisas que nunca, né? Mas você tá muito melhor hoje. Nossa, muito. A gente é amiga há um tempo, eu acompanhei isso tudo e você tá muito melhor. Eu acho que eu comecei a superar, porque eu lembro quando o Valtinho morreu, eu pensava, quanto tempo dura isso? Quanto tempo dura isso? Alguém arranca essa dor de dentro de mim. Alguém, por isso, né? Te falavam só quando você amar de novo? Não falaram só quando eu amar de novo. Algumas pessoas foram meio sem noção. Eu lembro que eu não sei quem, graças a Deus que minha memória é ruim. Mas alguém, na semana em que ele morreu, falou assim, você deve ter feito uma coisa foda na vida passada, hein, pra passar por isso. Gente! Você acredita? Não sei quem foi essa pessoa, graças a Deus. Você que nos escuta e falou isso, a gente deseja Não fale isso, por favor. Uma frieira no teu olho. Gente. Não falaram assim que só vai melhorar quando eu amar de novo. Até porque amar de novo é uma coisa muito assustadora pra mim. Ainda não amou de novo? Essa era a pergunta. Eu acho que eu já amei de novo, mas eu não soube como amar. O meu jeito de amar talvez esteja um pouco... Machucado pra caceta, né? E burro, sabe? Machucado pra caceta, mas burro também. É tudo muito... Quero garantias, quero segurança de que você não vai fazer a mesma coisa que aconteceu. Sabe? Então não foi saudável. Não foi saudável. Mas eu acho que nem foi o amor que me ajudou a sair do fundo do poço onde eu estava. Foi realmente meu ciclo de amigos, minha família e o meu trabalho. E a fé também em alguma medida, mas concretamente essas 3 coisas. A fé o que é? Você reza, você vai em lugares? Eu rezo. Ontem mesmo eu estava em Aparecida de manhã. Ah, você foi ontem? Eu fui ontem de manhã. Eu acho que isso de rezar para você ficar bem, para as pessoas ficarem bem pela alma dele. Porque daí vem, no mínimo, a religião. A gente pode ter tudo que a gente quiser contra a religião. Mas no mínimo ela abre uma sinapse na sua cabeça imaginativa. Que eu juro para você que eu imaginava o Valtinho deitado com a cabeça no colo da Nossa Senhora, conversando com como é que chama aquele cantor? Bob Marley. Eu imaginava essa cena, porque ele estaria tão feliz com um cafuné, conversando com um cara que ele curtia, sabe? Sim. E imaginar, a gente acha que é mentira, mas é só a verdade em outro plano. É muito bom poder. E isso cria coisas no nosso corpo boas, né? Sim. Cenas boas, elas trazem
E eu também elegi, talvez tenha sido racional demais, algumas coisas pra sentir que ele tava comigo. Então, quando eu tenho helicônia, que é essa flor que eu comprei propositalmente hoje, que é a flor que eu tenho tatuada, que era a flor favorita dele. Quando tem buzina, ou música do Tom Jobim. Quando toca uma música do Tom Jobim aleatoriamente, eu penso, ó o Valtinho aí. Tipo, como se ele tivesse dado um alô pra você. É. E ele dá uns alô meio esquisito. Não, existe Falar. alô, existe alô, Existe gente. alô, existe alô. muito. Tati, eu tenho na minha casa lá em Lisboa, no que seria a nossa casa de quando a gente se casasse, uma torrezinha assim de música, tipo um negócio de música, JBL, grandinha assim, que chama sala de TV. E esse negócio é só para reproduzir coisa de televisão e tal. E aí, o vira e mexe, ele fala, coloque sua senha, sozinho. E eu passei já por esquisita algumas vezes quando eu recebo gente lá em casa, que o negócio fala isso, eu falo, ó o Valtinho. Mas eu entendo. Você sabe que a minha mãe, a minha filha me perguntou, talvez essa conversa tenha sido um pouco pesada, ela tinha 6 anos na época, mas eu não tô nem aí, eu trago coisas mais maduras para a idade dela. Meus pais fizeram isso comigo e o resultado foi que eu sou meio doida, mas eu gosto de mim. Maravilhosa, meu amor. Você é maravilhosa. Isso é legal. A minha filha outro dia falou, mamãe, Deus existe? Que ela tá obcecada por essa coisa de Deus existe, porque o pai não acredita, a avó paterna não acredita. E ela hoje vive num meio mais de amigos meus intelectualizados, os intelectuais não acreditam em Deus, né? Eu que venho de uma família... Nós, né, bem? High five. Eu acredito, porque, enfim, estudei em colégio católico, meu pai me levava na missa todo domingo. E isso fica na gente, e que bom que ficou. Eu tirei a coisa machista, não pode, as leis, coisa, né, o Deus ruim, o Jesus ruim, e fiquei com o bom, que é o que eu acho que é Deus e Jesus. E ela perguntou, né, daí eu falei que acreditava, e ela, mas por quê? Eu falei, olha, quando eu era criança, e a mãe da sua mãe, a minha avó, a mãe da sua avó, né, a minha avó, falei pra Rita, morreu, ela internou no hospital, e aí fizeram uns exames, tal, fizeram uma biópsia, e falaram que estava tudo bem e que ela ia embora no dia seguinte. E aí ela já estava no hospital uns 10 dias, e vai ter alta, meus tios, graças a Deus ela vai voltar, tal. E minha mãe, amanhã cedo a gente vai buscar sua avó, mas minha mãe é um pouco estranha. E aí eu tinha 12, 13 anos, minha mãe foi dormir, e quando foi 5 da manhã, 6 da manhã, eu escutei minha mãe chorando. Eu entrei no quarto e a minha mãe olhou para mim e falou, a sua avó morreu. Eu falei, e eu não tinha escutado o telefone tocar, eu falei, como assim, alguém ligou do hospital? Aí minha mãe falou, não, eles vão ligar. Eu falei, como assim? Minha mãe falou, eu acabei de sonhar com ela me levando para mostrar um lugar cheio de flor e falar, não fica triste, filha, mas eu tô indo agora. Ela acabou de falar, esse telefone tocou. Ai, meu Deus, arrepiei. É impossível que não tenha alguma coisa. É impossível. Pero que lazai, sabe? É impossível. A gente tem os vínculos. Eu acho que também uma das coisas que me fez superar é que eu tenho certeza, é uma convicção, mas uma certeza, além de convicção, de que o Valtinho tá bem hoje, sabe? Ele tá bem hoje. E o que eu sinto por ele ainda existe, foi tão forte, e eu admiro ele tanto, e eu acho ele a pessoa mais legal do mundo. Olha, acho ele, né? Acho ele. É isso. Ele foi a pessoa mais legal do mundo. E isso não é possível que isso se encerre aqui. Não é possível. Não é possível. Eu, quando estava para parir, comecei a ter as contrações e a gente entra num lugar muito forte, essa relação mãe e filha, né? Um negócio, tipo, a minha mãe sou eu que a minha avó veio se despedir e eu tenho essa relação muito forte com a minha mãe. Às vezes estou em casa, passo meio mal, me sinto mal, ligo para ela, ela tá se sentindo mal. É um negócio muito doido, A gente vem da barriga da pessoa, né? E aí, quando eu tava já com as contrações de minuto em minuto, assim, eu ia pro hospital e eles falavam, você não tem dilatação, volta pra casa. Ficavam me mandando de volta pra casa. E eu falava, não aguento mais, porque eu preciso tirar essa criança daqui. Eu fiquei 2 dias em trabalho de parto. Foi um negócio bizarro, Não o expulsivo, mas aquela contração durou 2 dias pra mim. E forte. E aí eu já não aguentava mais ir pro hospital e me mandarem pra casa. Aí eu falei, cara, eu preciso de um sinal, E a minha filha já sabia que ia chamar Rita, né? Aí eu liguei o rádio, tava tocando Rita Lee. Aí eu falei, pode ser bobeira isso tudo. Mas não é. É bobeira? Não é. E tem a história mais linda do mundo, que 1 mês antes de eu engravidar, eu tava com um gastrite, que é um negócio que estou aí lidando há um tempo na vida, e fiz uma endoscopia.
E aí deram aquela anestesia que sabe pra onde que a gente vai, que eu não sei, que eu sempre volto dessa anestesia meio doidona. E eu acordei da anestesia chorando, assim, emocionada, né? E a enfermeira falou, já acabou o exame e tal, quer que chame a pessoa que veio, o acompanhante? Eu falei, chama minha filha, queria ver minha filha. E a mulher, tá bom, aí a mulher saiu e falou, a paciente Tatiane tá chamando a filha. Aí minha mãe olhou, minha mãe tinha ido comigo. Não, sou eu, ela não tem filha. Eu engravidei um mês depois de uma menina. Caramba! Tem coisa aí, gente. Eu acho que a gente tem uma coisa meio iluminista, que tá certo, que foi contra o obscurantismo. Eu li sobre isso recentemente, de questionar, mas eu acho que a gente faz, às vezes, uma escolha consciente de duvidar sempre. Quando, às vezes, o aceitar é ficar maravilhado com essas belezas, esses presentes que a vida nos dá. Sim. Na minha casa, lá em Lisboa, tem um quadro de um cavalo, que eu tenho há anos, que tá escrito assim, a vida é boa. E eu acho realmente que a vida é boa, mesmo eu tendo passado por uma tragédia que me despedaçou. Eu acho realmente a vida boa. Você acha que mudou, o que mudou na sua forma de ver as coisas depois disso? Eu acho que eu me libertei de uma, talvez, necessidade de aprovação. Agora eu mando algumas pessoas a merda, com mais facilidade, ou não ligo. Eu acho que eu faço um esforço muito grande de não ficar cínica nem amarga. Porque você é Claro. puxado para esse lado. Claro. Então, para eu combater isso, eu acho que eu fico procurando esses maravilhamentos. Tipo, uma criança tomando um sorvete, olhando para um cachorrinho, sabe? Que lindo, nossa, que lindo. E eu fico buscando isso na vida. Mas qual foi sua pergunta, Tati? Eu esqueci. Você respondeu já. O que mudou? O que você acha que você Que olha mudou. diferente? Eu tenho falado recentemente na terapia o que mudou. Se eu era mais alegre antes e tal, não sei o quê. E eu acho que eu era, talvez mais expansiva, Mais ingênua, não tinha vivido uma dor desse tamanho. Exato. Mas essa mulher que você é agora, você tem também muito orgulho, né? De ter vivido isso, ter Menina, sobrevivido a isso. sobrevivi, Tenho muito orgulho, sim. Mais pronta para umas porradas, né? Talvez? É mais pronta para umas porradas, mas não é que eu fico na expectativa da porrada. Não queremos tipo, mais. Se vier a porrada, a gente já sabe lidar. Quer dizer, né? Acho que sabe lidar. Mas de procurar os maravilhamentos mesmo. Você teve uma última conversa boa? Isso te segura em algum lugar? Você teve Com o Valtinho? Não, mas antes dele ficar doente. Teve uma... Eu tive uma conversa com ele, da última vez que ele foi me visitar lá em Lisboa, ele ia pegar o avião, acho que 5 da tarde, para vir pro Brasil. E aí a gente tava deitado, a gente tinha tomado café tarde, tava deitados os dois na cama, assim, e era abril, então era primavera, o sol entrava pela janela, a gente sentia um quentinho na pele, eu deitada assim no peito dele, encaixando o queixo dele com a minha testa, assim, aninhada. E eu lembro de pensar que tudo que eu queria estava ali, que eu não precisava de mais nada. Era eu, ele e aquela cama, sabe? E não era uma coisa sexual, era eu, ele, era uma coisa de pertencimento, de se sentir em casa. E eu até me emocionei, assim, deitada no ombro dele. Porque depois de ter morado junto e tal, tanto tempo ficar, ele num país, eu em outro, e se vendo picadinho, assim, não é meu rolê, sabe? Eu gosto de conviver. E aí eu falei pra ele, a gente não pode ficar tanto tempo sem se ver. Ele falou, capirota, a gente tem que ficar mais perto mesmo. E a missão era ele pra lá, né? O Era combinado. ele pra lá, ele iria em outubro, isso era abril. E eu lembro de ter essa emoção, assim, de o quanto eu estava preenchida pelo amor que eu sentia com ele, por ele, que eu falei, normalmente eu levaria ele pro aeroporto. Mas esse dia eu não quis levar, porque na minha cabeça, assim, a gente combinou de você vir mais vezes, eu não posso ir pra ir, porque eu tô com meu problema de visto. Então, aprende já a ir sozinho, pede o Uber, sabe? Ele Desce tinha do uma elevador. dependência grande de você resolver coisas, assim. Eu acho que ele tinha, mas não é que ele era uma pessoa que não tinha essa habilidade, mas eu queria estimular que ele tivesse. Então eu falei, vai você sozinho, porque daí você já aprende a ir e voltar de casa. E aí, a última vez que eu vi ele, foi ele descendo no elevador do prédio onde eu moro então ainda. teve esse momento bonito. Por isso que, é isso que eu tava... Não sei, eu também acho que sempre tem esse momento que você fala que foi uma despedida bonita aqui, né? Foi porque até logo, quase. Sim. A sensação ali era de até logo.
Porque depois teve as conversas estranhas porque ele já não estava bem, né? Mas acho que tem que se apegar nessa despedida, porque depois já não estava... E eu acho que eu me apego nessa despedida, eu me apego nesses momentos. Eu realmente peguei a tripa lá da moviola e deixo essa parte para um outro lugar e celebro a vida que ele... Você se vê... Você é muito jovem. Você tem que idade? 41, not so... Muito jovem. Você se vê amando assim de novo, desse tamanho? Eu vejo, tá? Você amando assim de novo desse tamanho, mas você consegue... Tá claro pra você que isso vai acontecer ou você precisa de mais um tempo, você acha? Eu acho que no fundo, Tati, eu tenho medo de amar assim de novo, sabia? Ah, com certeza. Ainda. Mas é Mas possível. eu quero. Mas se você tem medo é porque é possível. Eu quero. Uhum. Mas eu morro de medo. Normal, né? Vai ter que ser alguém com muita delicadeza pra chegar aí, né? E talvez... Com paciência pra isso aí, porque... Putz, mas amar é ter paciência pra dor do outro, né? Se você quiser amar, eu não suporto aquelas pessoas... Eu quero um relacionamento leve. Não, você vai se relacionar com alguém que tem trauma, que tem dor, que tem história. Total. Pelo amor de Deus, você só tem Tem relação... uma amiga que fala assim, amor é uma selvageria. É um horror. É de achar que todo mundo tá com a terapia em dia. Eu faço terapia há quase 20 anos e eu não tô com a cabeça em dia ainda, meu Deus. Amor Você real é acha? isso aí. Tem aquelas coisas flatzinhas, né? Gente. Eu gosto do flatzinho, eu gosto Não, o do flatzinho cotidiano, como onda, sabe? né? O flatzinho como, sei lá, batimento cardíaco. Mas o flatzinho no sentido de fica flat, tem um sobe, desce, fica flat. Mas só o flat, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, se eu não puder dar uma brigada, eu nem transo. Não dá nem vontade. É um bom gatilho, né? É um bom gatilho. Carol, vamos ver foto? Vamos falar um preciso pouco? achar. Então tá. Então, da última vez que ele foi para Lisboa, era meu aniversário. Então, pra você Essa ver... é a vista da sua casa? É, maravilhosa, Meu né? Deus, Aqui, fantasiado. maravilhoso. Os Viu? dois com muita cara de apaixonado. Cara, e ele falava assim, nesse dia, era 2022. Aí eu falava, o que vai acontecer ano que vem, capiroto? Daí ele falava, a capirota vai casar e o Lula vai ganhar. Bolsonaro vai sair. Aqui a gente com os amigos. Tipo, era muito cotidiano, assim, sabe? Nossa, é tipo... Lindo, né? Não, lindo e... Nossa, você deve ter se perguntado por quê 1 zilhão de vezes, porque eu tô vendo as fotos e me perguntando por quê. Não tem como. Não tem como. Porquê. Uma cara feliz, uma cara... Vocês dois muito apaixonados. Little Walt. Ai. Lindo. Agora conta uma música, um filme da época. É uma coisa meio anticlimática, tá? Mas a gente assistia muito Game of Thrones. E eu lembro que... Eu não me lembro se Game of Thrones já tinha acabado ou não, mas eu não sabia se eu podia assistir sem ele, o final. Eventualmente eu assisti. Tem algumas séries que eu não consigo assistir, porque eu lembro muito dele, assim. Vocês iam juntos. Que a gente via juntos ou que ele gostava muito, mesmo que ele visse sozinho. Mas eu lembro dele falar e tal. E aí teve uma coisa que não é tão... Foi um pouco anticlimática, mas acho que ilustra a dor que ainda existe, de alguma forma. Teve um show do Gilberto Gil, em Lisboa, no passado, acho que em maio. Então já fazia 2 anos que o Valtinho tinha morrido. E ele gostava muito de dançar forró. E o Gilberto Gil fez uma playlist ali, fez uma... Você não sabia que ia ser um monte de música de forró? Não sabia que ia ser um monte de música de forró. Eu vi as pessoas dançando, eu comecei a ficar um pouco deslocada. Fui pro cantinho e fiquei sentada, não consegui dançar. E não tem como você ir embora do show do Gilberto Gil. Sim. Então tiveram essas duas coisas. Mas eu acho que a música do Tom Jobim, quando toca aleatoriamente, ainda é tão... E é tipo ele dando aquele oi. Dando aquele oi. Amor, você é maravilhosa. Ai, você que é. Obrigada, foi muito lindo. Foi muito lindo. Tomara que gostem. Espero que ajude pessoas passando, Sim. ou que passaram há um tempo, mas que deve ser tem sempre um espacinho, né, pra essa dor, mesmo que agora você tá bem, você tá feliz, mas acho que é saudável também guardar um espacinho pra dor, né? Poder honrar essa história pra sempre, né? E dá pra transformar essa dor numa coisa de... Óbvio que vai ser... E o triste, livro? saudade. Assim, eu tô escrevendo um livro sobre luto pra Rocco, que é uma história de amor, né? Uma história de amor, de como a gente tenta se recuperar
de um grande amor que se foi. E narrar, né? Vai melhorando quando a gente estrutura, Vai organizando. vai organizando. Se lembra uns 2 livros assim que te ajudaram quando você a ler? Sim, a Joan Didion, que é o Estranha Ideia de Você Não Estar Aqui, né? Ou da Rosa Monteiro. A da Rosa Monteiro é a Terrível Ideia de Nunca Mais Te Ver. E o da Joan Didion, do marido. O Ano do Pensamento Mágico. Eu fiquei meio obcecada por livro de viúva naquele momento, sabe? Eu queria um roadmap mesmo para tentar sobreviver aqui. Um dos mais bonitos que eu já li é Isso Também Vai Passar, de uma espanhola que conta sobre a morte da mãe, e era uma mãe que ela era obcecada pela mãe. A mãe era uma grande publisher lá de Barcelona, acho que de Barcelona. E ela conta, Isso Também Vai Passar, ela conta dela superando a morte da mãe, acho que é um dos mais fortes. E, bom, gente, dei 3 dicas de livro. Então 3 dicas de livro, tá ótimo. Tá bom já. Obrigada, Carol. Obrigada a você. Muito bom.